E aí, meus jovens, tudo certo? O professor Flamiciano de Geografia na área. Estamos aqui hoje reunidos nesse dia muito especial para falar da estrutura interna da Terra. Eu saí da pasta certa porque eu sou um animal. Agora eu vou entrar na pasta certa aqui. Agora sim. Estrutura interna da Terra. Pô, eu tava com muita saudade. Deu um maior ciclone aqui, velho. Saiu voando tudo, fiquei 2 dias sem internet, morreu 10 pessoas. Não sei se em Santa Catarina ou se no sul inteiro, a coisa foi feia. A gente ficou meio em off aí, agora a gente tá de volta. E a gente vai falar da estrutura interna da Terra. Estrutura interna da Terra é isso aqui, maluco, ó. É você saber o que tem lá no interior da Terra, entendeu? A gente tá vivendo aqui em cima, aqui na crosta, e a gente não sabia o que tinha lá dentro, e a gente descobriu aí no último século, praticamente, com vários estudos, que a gente vai ver aqui mais ou menos como é que funcionou. Certo, meus jovens? Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte. Ninguém foi lá, velho. Ninguém sabe o que tem lá dentro da Terra, de que foi lá e viu, assim, falou, ah, não, fui lá, olhei. Não tem como, mano. Não tem como. É muito complicado. A gente não conseguiu atravessar nem a crosta. Ninguém observou diretamente as outras camadas da Terra, a não ser a camada que a gente vive, que é a crosta, certo? A gente estudou o interior da Terra por métodos indiretos. Como que os caras fizeram isso? Bom, não sei, né? Eu sou professor, eu não sou esse tipo de cientista aí. Eu tenho uma ideia, certo? Tenho uma ideia. Eu sei o funcionamento básico, assim. O funcionamento básico foi o seguinte. Esses métodos indiretos foi através de ondas, velho. Diversos tipos de ondas. Então, por exemplo, os caras emitem uma onda aqui em cima, aqui da superfície, e vão monitorando ela conforme ela vai atravessando o planeta, ok? Se o interior do planeta fosse homogêneo, quer dizer, fosse toda uma parada só, a onda ia continuar sempre a mesma coisa. Ela não ia mudar de velocidade, ela não ia mudar de trajetória. Só que isso não acontece. Os caras emitiam onda e via que tinha uma onda que atravessava, tinha uma onda que desviava, tinha uma onda que batia em alguma coisa e voltava, tinha uma onda que estava indo mais rápido e de repente a velocidade dela mudava. Aí os caras pensaram, ó, o interior da Terra ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, ele tem coisas diferentes lá dentro, tem materiais diferentes, consistências diferentes, porque as ondas mudam de velocidade, mudam de trajetória, elas têm que estar batendo em alguma coisa. Então, o negócio lá é diferenciado. Por exemplo, quando dá um terremoto, os caras estudaram como que as ondas do terremoto se espalham e elas não atravessam para o outro lado, cara. O que quer dizer que tem algum tipo de obstáculo. E assim, cara, através de muitas décadas fazendo muitos testes, os caras chegaram nesse cara sem cabeça. Não, os caras chegaram nesse modelo que eu mostrei aqui para vocês. Ok? Então, ninguém viu, mas é uma teoria muito bem comprovada. Ninguém viu, mas foi comprovada por métodos indiretos. Por que eu botei esse cara sem cabeça? Só para vocês lembrarem que as ondas, por exemplo, a luz tem a dualidade da luz, né, que às vezes é onda, às vezes é partícula, mas isso é coisa de física. Mas a luz, quando considerada como uma onda, ela sofre refração, né? Quando ela está, por exemplo, quando ela entra na água, né? Você vê que você pensa que o lápis está quebrado, mas é só porque a luz está mudando de material. Quando ela está no ar, quando ela entra na água, ela sofre uma refração, né? Por isso que esse mano aqui parece que está sem cabeça. É só você entrar na piscina e se olhar assim, você vai ver que debaixo da água você fica todo bizarro. Mas é só por causa da luz, certo? Então, quando a onda muda de material, de substrato, ela sofre influência desse novo material, desse novo substrato. No caso aqui é o exemplo da refração. Foi assim que os caras descobriram o que tem no interior da Terra, certo? Eu vou mostrar para vocês um PDFzinho da hora que eu encontrei por aí. Olha só. Noções básicas para classificação de minerais e rochas, o interior da Terra, estrutura e composição. Tá aqui, não sei quem é que fez isso aqui, tá? Encontrei na internet, não me processem, por favor, tô mostrando aqui, não tem de quem que é, mas pelo menos eu tô mostrando. Olha aqui que bacaninha, mais ou menos isso daqui, ó. Os caras emitiam a onda e aí a onda mudava suas características. Aqui tá falando da velocidade, ó. Então olha só, a velocidade da onda tá aumentando, chega a um determinado ponto que do nada, pum! Muda de velocidade completamente, diminui um monte a velocidade e depois ela continua. Olha que loucura, certo? Esses pontos aqui onde a onda sofreu uma grande modificação, eles chamaram de descontinuidades. A cada descontinuidade, os caras sabiam que a onda tinha passado de uma camada para outra, quando mudava esse esquema, certo? Ali no caso, a velocidade. As descontinuidades que vocês precisam conhecer são quais? É porque tem um monte, tá, pessoal? Ó.
tem descontinuidade de Mohorovic, tem de Gutenberg, tem de Lyman, tem de Conrad, tem de Repete. A gente não vai aprofundar muito, a gente vai ver as duas descontinuidades principais, que é a de Mohorovic e a de Gutenberg. Por quê? Porque são essas duas descontinuidades que marcam a transição entre a crosta e o manto. Então quer dizer, a onda atravessava a crosta, quando ela passava da crosta para o manto, ela sofreu uma grande modificação na velocidade. Os caras chamaram isso de descontinuidade de Mohorovic. E aí ela passava pelo manto, passava. Quando ela passava do manto para o núcleo, ela sofria outra grande influência, outra grande mudança na velocidade. Eles chamaram de descontinuidade de Gutenberg, certo? Tem mais de 6, mas lembra dessas duas. Mohorovic é entre a crosta e o manto. Gutenberg é entre o manto e o núcleo, certo? Foi assim que os caras descobriram, ok? Algumas analogias. Bom, se a Terra fosse um ovo, se a gente comparasse o planeta Terra com um ovo, a gente pode dizer que a casca do ovo seria a crosta e a gema do ovo seria o núcleo. Outra comparação que a galera faz é com uma maçã. Se o planeta Terra fosse uma maçã, a crosta ela é tão fininha em relação às outras camadas, olha só, 40 km, essa daqui tem 2.900, essa tem 2.200, essa tem 1.200, a crosta tem só 40 km. Se a Terra fosse uma maçã, a crosta ia ser só a casquinha da maçã. E a casca da maçã é fininha pra caramba, não é? Então, é basicamente essa comparação que os caras estão fazendo. Então vamos lá, as camadas. Quais são elas? Puta, tem camada, velho, camada pra cacete, tem um monte de camada, um monte de classificação. A gente vai focar na classificação mais simples, ok? Que é o seguinte, o planeta Terra tem 3 camadas. Crosta, manto e núcleo. Certo? 3 camadas. Crosta, manto e núcleo. Agora, a gente pode dividir o manto e o núcleo em 2 camadas cada. Aí fica 5. Crosta, manto superior, porque está em cima. Manto inferior, porque está embaixo. Depois, núcleo externo, porque está por fora. E núcleo interno, porque está por dentro. Crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. Joia? Certo. Essa é a classificação básica. Aí que eu falei para vocês, essa imagem aqui, ó, ela já é muito mais complexa. Ela tem 5 descontinuidades. Eu falei para vocês focarem só em 2, né? Ela tem vários meios de classificar, mesosfera, não sei o que, manto transicional. A gente não vai ver nada disso, porque é uma parada muito mais aprofundada. A gente vai ficar no mais básico, que são as 5 camadas, ok? Joia, show de bola, vida que segue. Vamos lá, vamos falar da primeira camada. Primeira camada é a crosta, certo? A crosta é essa camadinha de cima, que é essa marronzinha mais escura, número 1, ó, camadinha de cima. A crosta é simplesmente a superfície da Terra, a casca do ovo, a casca da maçã, certo? A camadinha sólida que tem ao redor da Terra. É sólida, ó, porque a gente tá em cima dela, certo? Você tá pisando na crosta. A crosta é sólida. A crosta é formada pelo quê? Rochas, certo? A formação da crosta é basicamente essa, formada por diversos tipos de rochas. É uma camada sólida, fininha. Não esqueçam que a crosta é fininha, ó, ela tem em média 30, 40 quilômetros, ó, ela é bem fininha em relação às outras camadas, fininha e sólida, formada por rochas. Segunda coisa que você precisa lembrar sobre a crosta. Os caras dividem a crosta em crosta oceânica, que são a parte que tem oceano em cima, certo? Crosta oceânica. E a parte continental, que não tem oceano, né? Que é onde a gente está, onde a gente mora. Então, crosta oceânica, crosta continental. O que você precisa lembrar dentre essas duas? Você precisa lembrar o seguinte: a crosta oceânica, que está lá debaixo do mar, ela é fininha, mais fina que a continental. Olha só, ela é mais fininha do que a continental, certo? Não esqueçam disso. A crosta oceânica ela tem em média 5 km, enquanto a crosta continental tem em média 30, 40 km, ok? A crosta continental ela é bem mais grossa, que a oceânica. Outra coisa que você precisa lembrar: a crosta oceânica é formada principalmente por rochas basálticas, que são rochas produzidas a partir do magma que vem propriamente do manto, certo? Rochas basálticas. Essas rochas são mais escuras e mais pesadas do que as da crosta continental, ok? Então aqui, oceânica, rocha basáltica. Essas rochas basálticas elas são formadas basicamente por silício
e magnésio. Aí os caras resumem e chamam de cima, né? Então, crosta oceânica, formada por rochas basálticas, famoso cima. Enquanto a crosta continental é formada mais por rochas graníticas. Vocês já devem ter ouvido falar do granito. A maior parte da crosta continental é formada por rochas graníticas. E as rochas graníticas são compostas em grande medida por silício e alumínio. Eles chamam de cial, silício e alumínio. Então não esqueçam, crosta continental, rocha basáltica, conhecido como cima. É mais fina, mais densa e mais pesada. Crosta, eu tinha falado continental, né? Desculpa, oceânica. E crosta continental, formada por rochas graníticas, mais leves, basicamente silício e alumínio. Certo? Olha aí, para mostrar para vocês, estão vendo esses dois bans aqui? Não conheço, não sei quem é, ninguém liga. Mas olha, as rochas são grandes granitos, certo? Aquelas rochas que a gente vê na praia, as ondas batendo, aquilo ali é granito, velho. E esses granitos aqui, ó, são eles que formam a maior parte da crosta continental, certo? Esse daqui é o cial, silício e alumínio. Rochas graníticas. Olha um granito, olhado de perto. Esse daí é o granito, ó, cheio de grânulo e tal. É porque aqui a rocha tá toda fodida, né? Por causa da chuva, da água e tal. Tá toda cheia de coisinha em cima. Mas se a gente quebrasse ela por dentro, a gente ia ver algo parecido com isso. Isso daqui é uma rocha granítica, é um granito, ok? E lá no fundo do oceano, como eu falei, é basáltico. É mais ou menos assim, ó. Isso daqui é uma rocha basáltica. Dá uma olhada no basalto. Olha só, não tem grãozinho, não tem nada. É todo escurona, formada de magma, certo? Então não se esqueçam, essa daqui é a da crosta oceânica. Vida que segue. Vamos lá. Outra coisa que vocês não podem esquecer é que a crosta é formada por placas tectônicas, certo? Na verdade, ela é dividida em placas tectônicas, dezenas, ok? Eu não lembro de cabeça, 50 e poucas, 60 e poucas, eu não lembro. Mas são dezenas de placas tectônicas. Tem umas 12 maiores e um monte de plaquinha pequenininha. Não se esqueçam disso, isso também é importante, certo? Lembra que eu falei para vocês que tem vários jeitos diferentes de classificar? A gente está vendo esse daqui, ó. Crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo, que não está aparecendo aqui, e núcleo interno. Tem outro jeito de classificar, mas a gente não vai focar muito nele, ok? Olha só, para vocês verem como a crosta é fininha, ela representa só 1,55% do volume da Terra. É bem pouquinha coisa. Olha o manto, 82%. Olha o núcleo, 16%. E a crosta, só 1,55%. Certo? Vida que segue. Eu fiz esse esquema aqui, na verdade eu já tinha feito ele o ano passado para outro momento que eu trabalhei com esse assunto, só pra gente organizar as ideias na cabeça, certo? Eu botei aqui as profundidades, ó, pra gente não se perder. Então vamos lá, deixa eu sumir aquele trocinho ali, sumiu. Olha lá em cima, de 0 a 40 km a gente tem a crosta. De 40 a 670, manto superior. 670 a 2900, manto inferior. Então tudo isso daqui é manto, ó. Um pedaço o superior, um pedaço o inferior. E depois núcleo externo e núcleo interno. Olha o tamanhozinho da crosta, velho. Ela é muito pequenininha, ok? Não se esqueçam disso, ela é bem fininha. Agora vamos falar do manto. Finalmente o manto. O manto, ele é formado por magma, velho. Sabe aquilo que sai do vulcão? É basicamente aquilo. Olha só. Toda essa camada aqui que vai mais ou menos de 40 até 2.900 km, que é o superior e o inferior, é tudo formado por magma, cara. Só aqui em cima um pedacinho do manto superior que não é magma, ok? Que é sólido ainda, que é uma rocha assim que está quase derretendo. Mas mais ou menos de 100 km até 2.900 é tudo formado por magma. De diferentes consistências, assim, formado por diferentes materiais, mas é tudo formado por magma. O que é magma? Basicamente rocha derretida, ok? Se você tirar o magma lá do manto e jogar ele aqui em cima na crosta, ele vai solidificar e virar rocha, certo? Uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar do manto é o seguinte: a temperatura dele vai aumentando em direção ao núcleo, porque o núcleo é o mais quente de todos. Então aqui, ó, a rocha ainda é sólida, ela nem derreteu ainda, mas conforme a gente vai aprofundando, como a temperatura vai aumentando, ela derrete. Por isso que a maior parte do manto é líquido, mas ele tem um pedacinho sólido, certo? Só que aqui dentro, cara, vai ficando quente, cada vez mais quente, cada vez mais quente. O manto inferior aqui, para vocês terem uma ideia, ele chega a bater ali em média 3.000 graus Celsius. Ele é muito quente. Isso daí vai gerar um efeito que a gente chama de movimento de convecção. O manto, além dele ser líquido, ele se move. Por quê? Porque o manto que está mais aqui perto do núcleo, ele é mais quente. Aí as moléculas se afastam uma das outras
e ele fica menos denso, mais leve. Então o manto aqui perto do núcleo, que está mais quente, ele fica leve e aí ele quer subir, certo? Ele quer subir. E aí quando ele sobe, ele vai se afastando do núcleo e aí o manto que está aqui em cima desce e entra no lugar dele e faz um movimento cíclico. Igual na panela quando você está cozinhando o arroz. Pode ver o grãozinho de arroz, ele fica fazendo assim, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é um movimento de convecção. O que é quente sobe e o que é frio desce. Só que daí o que acontece? Quando o frio desce, ele chega próximo do fogo, esquenta de novo e sobe. E aí o outro desce, esquenta de novo e sobe. E você tem um movimento eterno, certo? Só que no manto, esse movimento ele não é tão rápido igual na panela do arroz. Demora 1 ano para o manto se mover alguns metros, ok? Mas ele acontece. Então, na panela de arroz é o fogo que aquece aqui embaixo para subir. E no planeta Terra é o núcleo que aquece o manto aqui embaixo para ele se movimentar. E aí faz um movimento cíclico. Mais ou menos assim, ó. Isso daqui foi tirado de um vídeo do YouTube, se eu não me engano, tem lá no YouTube esse vídeo, certo? Esse movimento ele não é tão rápido assim, mas é mais ou menos assim que acontece com o manto. Esse é o movimento de convecção. O manto perto do núcleo é mais quente, aí ele sobe. E o que está aqui perto da crosta é mais frio, e aí ele desce. Só que daí ele esquenta também e sobe. E aí faz esse movimento cíclico eterno. Este é o movimento de convecção, certo? Não se esqueçam. É justamente o movimento de convecção que vai movimentar as placas tectônicas aqui em cima. Ó. A crosta está boiando em cima do manto. Conforme o manto se move, a crosta se move também, certo? Só que isso é assunto para a próxima aula, para as placas tectônicas. É isso que vai separar continentes, formar montanhas, é isso que vai gerar terremotos. Mas isso é coisa mais para frente. Só não se esqueça que o manto se move e o nome desse movimento é movimento de convecção, certo? Agora, falando em movimento do manto, a gente precisa dar destaque para uma camadinha especial. O nome dessa camadinha é astenosfera. Não se esqueçam, astenosfera. A astenosfera, ela fica no manto superior. Deixa eu mostrar para vocês, por isso que eu fiz aquele esqueminha. Ó, a astenosfera, ela fica justamente aqui no manto superior, certo? A astenosfera é uma camada muito importante, por quê? Porque as placas tectônicas, agora eu vou explicar uma coisa para vocês e vocês prestem bem atenção. A crosta, a primeira camada sólida, ela é de 0 a 40 km, ok? 0 a 40 km aqui em cima. Mas a crosta é diferente da litosfera. Crosta é diferente da litosfera. Crosta é a camadinha de rochas que fica aqui, ó, onde a gente mora, aqui em cima. 0 a 40 km. A litosfera é a crosta mais um pedacinho do manto. Ó, a litosfera vai até 100 km. É a crosta mais um pedaço do manto superior. Qual pedaço? Justamente o pedaço que é sólido. A litosfera ela é toda sólida. Pega a crosta e mais um pedaço do manto superior. Então a litosfera é mais grossa do que a crosta, ó, porque ela pega um pedacinho do manto. Olha aqui, até 100 km. Qual é o rolê? O rolê é o seguinte: logo abaixo da litosfera, quer dizer, abaixo dessa parte sólida, você vai ter a astenosfera, que é o restinho do manto superior. Ó. Uma parte do manto superior faz parte da litosfera. E a outra parte, na verdade a maior parte, ó, de 100 a 670 km, faz parte da astenosfera. Por que a astenosfera é importante? Justamente porque as placas tectônicas aqui da litosfera, elas se movem em cima da astenosfera. A astenosfera é a esteira por cima da qual deslizam as placas tectônicas, ok? É uma parte muito importante do manto. É em cima da astenosfera que as placas tectônicas deslizam. A astenosfera, ela tem uma consistência muito bizarra. Por quê? Porque ela está entre o sólido e o líquido aqui, ó. O sólido é aqui em cima, a litosfera, e o líquido é o resto do manto. Então ela é uma parte do manto que não é sólido, é líquido. Só que não é um líquido tipo isso daqui, ó. Ele é um líquido quase sólido. A rocha aqui na astenosfera, ela está em estado de fusão. A gente diz que ela tem uma consistência plástica. Imagina na sua cabeça assim, você pega a rocha e derrete ela. Esquenta, 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 esquenta. Quando ela está quase derretendo, quase virando magma assim, ó, quando ela está quase virando isso daqui, você para de esquentar. A astenosfera é mais ou menos assim. É a rocha quase derretendo. Ela fica mole, ela fica flexível, igual uma massinha de modelar, mas ela não chega a ficar
totalmente líquida, assim, ó. Ela fica uma rocha meio mole, meio flexível, certo? Uma consistência plástica. É por isso que a astenosfera se destaca de todas as outras camadas. Ela faz parte do manto superior. É a parte do manto superior que está quase ficando líquido. Uma rocha flexível com uma consistência plástica. E é por cima da astenosfera que deslizam as placas tectônicas. Não se esqueça disso, ok? Então a astenosfera fica aqui, ó, entre o manto superior e a litosfera, ok? É a parte do manto superior em cima da qual deslizam as placas tectônicas. Certo? Tudo bem. Então tá aí, certo? Essa daqui é a camadinha da astenosfera. Só que tá em inglês, mas é essa daí mesmo. Então beleza, eu acho que agora a gente fechou o manto, certo? Não se esqueçam. Tem o manto superior e o manto inferior. Quente pra cacete, rocha derretida formada por magma. Vai até 2.900 km e tem a astenosfera aqui em cima da qual deslizam as placas tectônicas. Agora a gente vai falar do núcleo, pra gente finalizar esse vídeo, certo? O núcleo então seria ali a gema do ovo, a parte central do planeta Terra. Ele também tem uma divisão, núcleo externo e núcleo interno. Qual é a moral do núcleo? O núcleo é o mais profundo de todos, vai. Lembra do esqueminha? Vamos voltar no esqueminha, olha só. O núcleo ele é de 2.900 até 6.378, ok? Tudo bem. Esse daqui é o raio do planeta Terra. Não sei se vocês se lembram lá da matemática, né? Mas o raio de uma circunferência é da partezinha de fora da circunferência até o centro dela. Então, se você cavasse um buraco para chegar até o centro da Terra, você ia ter que cavar um buraco de 6.378 km. Claro, você ia morrer porque é quente pra cacete, né? Mas você ia chegar lá dentro do núcleo interno. Certo? Tudo bem. Então vamos lá, vamos falar do núcleo finalmente. O núcleo, ele é a camada mais quente de todas. O núcleo é quente pra cacete, mano. Ele é muito quente mesmo, é a parte mais quente do planeta Terra, certo? O núcleo interno é o mais quente de todos. O núcleo externo é o segundo mais quente, vamos colocar assim. O núcleo externo, ele é formado por um fluido macio. Uma rocha, assim, em estado de fusão, como se ela estivesse derretendo, ok? Os principais materiais que formam o núcleo, tanto externo quanto interno, são níquel e ferro. São dois metais pesados. Por isso que aqui a gente chama de NiF, níquel e ferro. Lembra do Cial e do cima da crosta? Então, aqui é NiF. O núcleo externo ele tem em média 4.000 graus Celsius. E o núcleo interno chega a 6.000 graus Celsius. Ok? O núcleo interno é mais quente de todos. Para vocês terem uma ideia, o núcleo interno é tão quente que ele tem a temperatura da superfície do Sol, velho. Temperatura da superfície do Sol. Quente pra cacete. Joia? Joia. É isso então. A outra coisa que é também importante lembrar é o seguinte. O núcleo externo, ele é líquido. Quase sólido assim. Mais ou menos parecido com a astenosfera. A rocha assim meio derretendo, meio massinha de modelar. Enquanto o núcleo interno, ele é sólido mesmo, velho. Ele é uma bola de ferro e níquel sólida, dura no centro da Terra. Aí tem um rolê que talvez vocês não tenham percebido, mas eu vou problematizar agora, que é o seguinte. Eu falei para vocês que quanto mais para dentro da Terra, mais quente. Então a crosta é a camada mais fria, o núcleo interno é a camada mais quente. Então pensa bem, conforme a temperatura vai aumentando, a rocha vai derretendo. Olha só, a crosta é sólida. Aí tem um pedaço do manto que ainda é sólido, aí tem a astenosfera, que é meio sólido, meio líquido, e depois tem o manto inferior, que é bem líquidozão, igual o magma do vulcão. Joia? Pensando desse jeito, era para o núcleo, que é mais quente ainda do que o manto, ser mais derretido ainda do que o manto, porque a temperatura é maior. Se quanto mais você aquece a rocha, mais ela derrete, então era para o núcleo ser super derretido, velho, super líquido assim, líquido igual água mesmo, entendeu? Porque ele chega a 6.000 graus. Se o núcleo é o mais quente de todos, por que ele é sólido, igual a crosta? Era para ele ser super líquido, porque ele é o mais quente. Por que ele é sólido? A resposta está no seguinte. O núcleo interno é sólido por causa da pressão do planeta Terra sobre ele. Pensa bem, velho. Pensa bem. O núcleo interno, ele tá lá, ó, numa profundidade de 5.100 quilômetros. Quer dizer, tudo isso daqui, ó, tá em cima dele, velho. A crosta, todo o manto e todo o núcleo externo. A gente tem 5.100 quilômetros de rocha em cima dele fazendo peso e fazendo pressão. E detalhe, né? O núcleo interno,
ele está lá no centro, então ele tem pressão de todos os lados. Imagina o peso que não é lá no núcleo interno, a pressão é muito grande. Então, mesmo ele sendo muito quente, a pressão do planeta Terra sobre ele faz com que ele fique sólido ao invés de líquido. Era para ele ser, pela temperatura, 6.000 graus, era para ele ser super líquido. Imagina, tudo que você joga em um lugar que está a 6.000 graus, derrete. Você pode jogar ferro, você pode jogar alumínio, você pode jogar seu carro ali dentro, joga sua casa, pula ali dentro, você vai derreter, você vai virar líquido. Só que como ele está sob essa pressão gigante, que é essa pressão do planeta Terra sobre ele, ele fica sólido. Por quê? Quando você pressiona o material, as moléculazinhas do material vão se aproximando por causa do peso, se aproximando, se aproximando, se aproximando, e fica sólido, ok? Então o núcleo interno é sólido devido à pressão do planeta Terra sobre ele. Outra parada importante sobre o núcleo. Além dele ser quente pra caramba, além dele ser sólido, o interno, né, que o externo é líquido, mais ou menos líquido ali. Além dele ser muito profundo, muito quente, olha que rolê louco, velho. O núcleo externo, ele se move ao redor do núcleo interno, lentamente. Então pensa, uma bola de ferro e níquel ali, que é o núcleo interno, e o externo, que é aquela massinha de modelar meio derretida, fica girando ao redor dele. Esse atrito entre o interno e o externo, entre esses dois núcleos, digamos assim, o atrito entre essa bola de ferro e essa parte derretida ao redor, vai gerar correntes elétricas que criam o magnetismo do planeta Terra, velho. Talvez você já tenha ouvido falar que o planeta Terra é como se fosse um ímã gigantesco. Ele tem magnetismo, tanto que ele tem polo norte e polo sul magnético. É por isso que as bússolas funcionam, né? Por isso que a bússola sempre aponta para o norte, porque o planeta Terra tem magnetismo. E o magnetismo do planeta Terra é criado no núcleo, por correntes elétricas que são criadas pelo núcleo externo, porque ele fica girando ao redor do núcleo interno. E é por isso que a Terra tem magnetismo. O campo magnético da Terra, ele é muito importante, véio, muito importante mesmo. Ele vai proteger a gente de um monte de coisas, de raios solares, não sei o que, mas aí é coisa dos professores de física. Mas o magnetismo da Terra, ele não importa só para as bússolas não, tá? Ele tem outras importâncias muito grandes. Então aí qualquer coisa vocês pesquisem, que daí já não é muito minha área. Então tá aí, ó. A Terra vira um grande dínamo por causa disso, certo? Olha só que bacaninha. É isso aí. Show de bola. Acabou a aula. Agora eu só queria dar ênfase num último ponto sobre a estrutura interna da Terra, que é o seguinte. Talvez você já tenha ouvido falar que a Terra, quando ela se formou, ela era uma grande bola de fogo, de magma, certo? Isso daí é o que os cientistas dizem. Por quê? Porque a Terra se formou pelo choque de diversos pedaços de rocha que estavam circulando ao redor do Sol. O Sol se formou, os planetas começaram a se formar. Como o nosso planeta é um planeta rochoso, ele foi formado por essa poeira cósmica, digamos assim, que estava ali ao redor do Sol em formação. O Sol se formou, aí a gravidade do Sol fez com que todo o resto ao redor dele se reorganizasse. O planeta Terra foi um dos planetas que se formou, e se formou por rocha. Conforme essas poeiras cósmicas foram se atritando para formar o planeta Terra, foi gerando muito calor. Então imagina, quando dois meteoros se chocam assim, velho, dá uma explosão gigante, gera muita energia, e aí eles derretem. Então quando a Terra se formou, como ela foi formada pelo choque de muita coisa, deu muito atrito, muito calor, e ela era toda derretidona assim, ó, uma bola de magma, como se o planeta Terra fosse todo um grande manto assim, ó, todo derretidão, não tinha crosta, certo? Não tinha superfície sólida no início da formação da Terra. Isso há 4,5 bilhões de anos atrás. A Terra era toda líquida, toda derretida, toda feita de magma, ok? Só que aí rolou uma parada. A água rolou, né? O que rolou? Como assim a água rolou? Bom, o H2O, nossa querida água, estava lá entre os elementos que formaram o planeta Terra. E aí, assim que a Terra se formou, começou a ter as primeiras tempestades, né? De chuva. Chuva mesmo, começou a chover. Só que imagina, chover em cima de uma porra dessa. O que acontece? A água mal chega na superfície, ela já evapora, porque é muito quente. Então, ciclos de tempestades duraram milhares de anos. E aos pouquinhos, ao longo desses milhares de anos de chove, evapora, chove, evapora, chove, evapora, as primeiras rochas foram se formando na superfície da Terra, ok? Porque a água foi aos pouquinhos resfriando esse magma e formando rochas. E foi assim que se formou a crosta da Terra, ok?
Essas imagenzinhas aqui, elas são sempre cheias de asteroide, de meteoro caindo assim, porque os cientistas já comprovaram lá que o pico de chegada de meteoro na Terra foi justamente quando ela se formou. Meu, era um caos, era um inferno assim mesmo. Imagina, tudo magma, quente pra cacete, caindo meteoro pra tudo que é lado. Assim era a Terra primitiva, certo? E aí, essas tempestades de chuva foram formando as primeiras rochas que formaram a superfície da Terra, a crosta. E aí começou a ter os primeiros lagos e oceanos primitivos, né? Porque daí primeiro teve que formar a superfície da Terra, a crosta, para depois poder a água se acumular ali em cima e formar os primeiros oceanos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por causa de uma última coisa importante nessa aula. Pensa bem. Quando a Terra era toda derretidinha, toda formada por magma, os materiais mais pesados da Terra, tipo ferro, níquel, elementos pesados, densos, eles afundaram para o interior da Terra. Quando você joga uma pedra num balde de água, a pedra vai para o fundo, porque ela é mais densa. Quando você joga um isopor, ele boia, porque ele é menos denso, entre aspas, mais leve, né? Então os materiais mais pesados, mais densos, foram afundando para o interior do planeta, enquanto os materiais menos densos, mais leves, foram ficando na superfície. Quando começou a resfriar aqui, ó, ter as tempestades de chuva e tal, e formar as primeiras rochas, formou justamente com esses materiais mais leves que ficaram na superfície, os materiais menos densos. E a crosta foi formada por eles, ok? A crosta é a camada mais leve de todas, a menos densa, enquanto o núcleo é a camada mais pesada de todos, mais denso, justamente por isso que ele está lá no meio do planeta Terra. Pensa bem, velho, se não fosse assim, ia dar uma merda gigante. Pensa na cagada, olha só. A crosta, ela tá boiando em cima do manto. Por que ela tá boiando? Porque ela é mais leve. Igual o isopor boia sobre a água. Se a crosta fosse mais pesada que o manto, a crosta ia afundar, maluco. Vocês estão loucos? A crosta ia afundar no manto, ia derreter a porra toda, ia dar merda. Não pode. Então a crosta é a mais leve, menos densa, ela fica ali na superfície. Enquanto o núcleo, ele é o mais pesado, por isso que ele fica lá no fundo, velho. Ele é o mais denso. Se o núcleo fosse mais leve, ele ia boiar. Ele não ia ficar no meio da Terra, ele ia subir, ia dar outra merda gigante. Então, essa é a configuração do planeta Terra hoje. O mais leve, menos denso, fica na superfície. Por isso que a crosta é a camada mais leve de todas. E o mais pesado, mais denso, fica lá no fundo, que é o núcleo, ok? Então, quanto mais para o interior da Terra, mais denso, mais pesado. E quanto mais para a superfície da Terra, menos denso, menos pesado. Por quê? Porque quando a Terra se formou, é assim que aconteceu. O mais leve ficou por cima, o mais pesado ficou no meio. Aí o mais leve resfriou e virou a crosta. O mais pesado ficou lá no meio e virou o núcleo. E o marromeno, o meio termo, ficou no meio do caminho e virou o manto. Este vídeo deve ter ficado longo pra caramba, mas é porque esse conteúdo eu não ia conseguir explicar ele meia boca, eu tive que explicar bem explicado. Então, tá aí, certo? Qualquer dúvida, estamos aí. Um abraço a todos e essa é a estrutura interna da Terra. Um abraço, meus jovens.